Uma aula com o avô Malaquias, a formação e consolidação de Portugal. Tomás estava sentado ao lado do avô Malaquias, que lhe tinha prometido uma aula de história especial, e Tomás, sempre curioso, mal podia esperar. Hoje, vamos falar sobre como o nosso país, Portugal, nasceu e se consolidou. Vou-te mostrar como o nosso reino se formou no meio das batalhas, dos concelhos e dos campos. É uma história cheia de luta, coragem e organização. Tudo começa com a Reconquista, um longo processo em que os cristãos da Península Ibérica procuraram retomar os territórios dominados pelos muçulmanos. Foi nesse contexto que surgiu o Condado Portucalense em 1096. Este foi entregue a Henrique de Borgonha como dote pelo casamento com Dona Teresa, filha do rei Dom Afonso VI. Mas o que era exatamente um condado? Era uma divisão territorial governada por um conde, que tinha autoridade sobre a administração e a defesa. Henrique, no entanto, queria mais do que um condado. E foi o filho dele, Dom Afonso Henriques, quem iniciou a luta pela independência. Em 1128, na Batalha de Es-Mamed, Afonso Henriques derrotou as tropas da sua mãe, Dona Teresa, e assumiu o comando. Depois, em 1139, na Batalha de Ourique, ele declarou-se rei. Finalmente, em 1143, no Tratado de Zamora, Portugal foi reconhecido como um reino independente. E como é que Portugal cresceu até ter o tamanho que conhecemos hoje? Foi um processo longo. Primeiro, Dom Afonso III reconquistou o Algarve em 1249, finalizando a expansão para o sul. Depois, em 1297, Dom Dinis definiu as fronteiras leste no Tratado de Alcanizes. Tratado? O que é isso? Um acordo entre reinos. Nesse caso, Portugal e Castela estabeleceram os limites dos seus territórios para evitar conflitos. Além disso, Dom Dinis investiu no povoamento, concedendo cartas de foral. O que eram essas cartas? Eram documentos que regulavam os direitos e deveres das populações em vilas e cidades, incentivando o crescimento e a organização dessas comunidades. A vida rural era difícil. Os senhores das terras, chamados de nobres senhoriais, cobravam tributos dos camponeses. Estes eram muitas vezes servos, presos à terra. Pagavam com produtos, trabalho ou dinheiro. Isso parece injusto. Era o sistema feudal. Mas nas cidades, as coisas eram diferentes. Havia corporações de ofício, onde artesãos e pequenos comerciantes, como sapateiros e ferreiros, organizavam-se para proteger os seus interesses. E as cidades eram importantes? Muito. Lugares como Lisboa, Porto e Évora eram centros de comércio e cultura. E o rei? O rei era a figura central. Ele chefiava o exército, administrava a justiça e cunhava a moeda. Mas ele não governava sozinho. Havia as cortes, assembleias que reuniam representantes do clero, da nobreza e do povo. Até o povo participava? Sim, através dos procuradores dos concelhos. Isso começou a partir de 1254, nas Cortes de Leiria. Foi uma forma de o rei ganhar apoio para as suas políticas. A independência de Portugal foi consolidada na Revolução de 1383 a 1385. Quando o trono ficou vago, houve uma tentativa de Castela de unir os dois reinos. Mas o povo português resistiu e apoiou o mestre de Avis, que tornou-se Dom João I. A vitória na Batalha de Aljubarrota foi decisiva. E depois disso, Portugal ficou seguro? Sim, e foi no reinado de Dom Dinis que começamos a fortalecer a nossa identidade nacional. Ele incentivou a agricultura, o comércio e a cultura. Também criou escolas e o estudo geral, que mais tarde se tornou a Universidade de Coimbra. Como era a economia naquela época? Baseava-se principalmente na agricultura, com o cultivo de cereais, vinho e azeite. Mas também havia a pesca, extração de sal e comércio. As cidades eram pontos de encontro para trocas comerciais e culturais. E as pessoas como viviam? A sociedade era muito desigual. No topo estavam os nobres e o clero, que tinham terras e privilégios. Depois vinham os mesteirais, que eram os artesãos e comerciantes. Por último, os camponeses, que trabalhavam duro para sustentar todos os outros. Parece que a vida era bem difícil para a maioria das pessoas. Era, mas também era um tempo de grandes mudanças. E essas mudanças ajudaram a construir o país que conhecemos hoje. Obrigado, avô agora entende melhor como Portugal se formou. Podemos continuar essa conversa na próxima vez? Claro, ainda temos muitas histórias para explorar juntos.
Se gostou do nosso episódio, não esqueça de partilhar com os seus amigos e deixe um gosto. Desta forma, incentiva-nos a continuar o nosso trabalho.